Oi, gente, tudo bem? Vou colocar a apresentação aqui, um minuto. Bom, boa tarde, gente. Acho que está carregando ainda. Agora foi. Boa tarde, gente. Meu nome é Laís, eu trabalho aqui no programa Wi-Fi Livre SP desde 2019. Junto aqui comigo está o Paulo, também trabalha no programa desde 2018. A gente veio aqui conversar um pouco sobre o programa Wi-Fi Livre SP, principalmente os principais desafios e perspectivas para o futuro. A gente queria começar agradecendo a Campus pelo espaço e pela oportunidade. Também agradecer a Smith e a Prefeitura de São Paulo pelo espaço cedido. Então vamos começar. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Paulo Henrique, né? Como a Alice falou, eu trabalho com ela no programa desde 2018. E eu vou começar falando aqui um pouco sobre o início do programa. Então, o programa WSP, ele foi iniciado em 2014 e foi meio de uma contratação por licitação com a modalidade de menor preço. Ele tinha no início 100 localidades e principalmente eram em praças e parques. E o serviço era prestado só por uma empresa. E no caso, a prefeitura investia 12 milhões por ano. E esse dinheiro era usado para a manutenção das praças e para a implementação dos pontos. E buscando atender a meta do programa de meta da Prefeitura de São Paulo 2017-2020, o programa ele iria expandir. No início, esse mapa aí, ele mostra 120 localidades disponíveis. Então, você vê que, apesar de quase completar toda a área, né, buscando completar toda a área, nas partes mais afastadas, que é normalmente as pessoas que mais necessitam do serviço, a gente ainda não conseguia atingir. Então, com isso, né, o programa de metas de 2020, programa, e nisso a gente pensou num modelo jurídico que permitisse a oferta desse serviço sem que onerar públicos. Então, a gente tinha esse desafio de manter a qualidade do serviço ou até melhorar, expandir para mais localidades, porque pudesse atingir pessoas que realmente precisassem desse serviço, e com isso que a prefeitura gastasse menos. Então, a gente está atualmente nessa fase de expansão, que recentemente a gente assinou um contrato com 3 empresas, e no início a gente tinha 120 localidades, agora a gente estava querendo passar para 619 localidades, e o fator é que, então agora a gente estava querendo expandir para outros tipos de equipamentos públicos, então isso também a gente teve a participação pública, em que as localidades que a gente iria inserir nesse novo modelo, a população pudesse sugerir essas localidades. E além de praças e parques, a gente estava pensando também em bibliotecas, centros municipais, telecentros e alguns outros. Então, nós utilizamos de alguns instrumentos inovadores para poder construir esse edital, da participação pública e também da total transparência. E os principais pilares foi o estudo de viabilidade para poder, pelo oferecimento do serviço, né? A construção do edital em si, de credenciamento. Nós pensamos bastante na política de privacidade de dados, que o cidadão pudesse usar essa internet e, assim, tivesse protegido. A economia em si, né, que a prefeitura pudesse gastar menos e poder prestar o serviço para mais pessoas. A articulação também, que era um efeito muito importante, que no caso, como que pudéssemos chegar em mais equipamentos públicos, isso iria depender também de uma articulação interna para que pudesse implementar o ponto de Wi-Fi nessas localidades, com essa agilidade que a gente precisasse, e também da ocupação dos espaços públicos, para que pessoas pudessem ocupar mais esses equipamentos. Então, o primeiro item, né, que é estudo de viabilidade. Teve todo um planejamento para poder ver como que essas empresas pudessem prestar esse serviço, estudando também os modelos de viabilidade econômica que poderiam ser usados e pensando também no novo modelo jurídico. Teve a pesquisa da FIP, a pesquisa da UFABC também. E com isso a gente também fez uma PPMI, né, que foi um procedimento preliminar de interesse, que a gente deu uma abertura para que as empresas mostrassem interesse nessa nova estrutura que a gente estava pensando. Com isso, então, a gente pôde pensar numa construção do edital. E nesse edital, os pontos que a gente teve bastante importância foi
definem muito bem esses critérios técnicos que as empresas teriam que ter para poder oferecer esse serviço, para que esse serviço fosse oferecido da melhor maneira possível. Fizemos uma consulta pública e para que a gente pudesse garantir, né, que esse serviço fosse bem prestado, nós pensamos também numa concorrência, porque se mais de uma empresa fosse fornecer esse serviço, a gente teria que pensar de um jeito que esse serviço fosse prestado da melhor maneira possível, já que, né, a prefeitura estaria gastando menos agora, então essa concorrência iria garantir que esse serviço fosse da melhor maneira. E articulação também que dentro dos órgãos internos, porque cada equipamento, né, tem um responsável que cuida disso, então a gente teve que deixar tudo bem alinhado para que desse certo. Com isso, em 2018, a gente acabou lançando o edital de credenciamento. Nesse edital de credenciamento, como eu tinha falado, a gente lançou para 609 localidades. Nessas 609 localidades, estavam divididas em duas categorias. As 300 obrigatórias, que mantinham as 120 iniciais, então teve a modernização desses pontos, a modernização dos equipamentos tecnológicos também, né, para que seguisse toda a regra do edital, e mais as 180 obrigatórias, ou seja, todas as empresas que fossem se credenciar, elas teriam que se credenciar para essas 300 localidades. E além disso, a gente tinha 319 opcionais, que a empresa, além das obrigatórias, elas poderiam também se credenciar para essas 319. Então, com isso, ao total foram 3 empresas credenciadas. A América... Eita, acho que o Paulo acabou caindo aqui. Eu vou continuar por ele de onde ele parou, e aí, se ele voltar, ele retoma. Mas, de qualquer forma, 3 empresas conseguiram se credenciar, então foi a Americanet, que se credenciou para 619. Opa, voltei. Oi, voltou, querida. Acho que desculpa, acho que caiu aqui a conexão. Pode continuar. Mas eu tava ouvindo até a Laís falando. Valeu, Laís. Mas era isso, a Americanet se credenciou para 619, mas ela sugeriu mais 2 localidades, né? E entre até uma dessas localidades que ela sugeriu, no caso, era o Ibira. E a Serv Telecom, ela se credenciou para essas 609 localidades. E a WCS, ela se credenciou para essas 300 localidades e ainda sugeriu mais 6 localidades. Da concorrência que eu tinha mencionado antes, que foi o que a gente poderia garantir que o serviço fosse bem prestado, porque todas as empresas iriam usar o serviço nessa mesma localidade, então nessa mesma região, então nisso o município poderia escolher qual internet que ele iria utilizar. Então, com isso, como ele teria de uma opção, as empresas teriam que fornecer o melhor serviço para que ele pudesse escolher a menor conexão e assim usar ela. E aí, pode ir. Bom, a gente também fez, a partir de 2020, a gente começou também, seguindo uma diretriz do gabinete, as parametrizações de Wi-Fi públicos espalhados por São Paulo. Isso porque a gente tem vários Wi-Fis em diversos abrigos que são de empresas ou concessionárias, ou até de secretarias diferentes. E aqui na Smith a gente quer que tudo se torne um único Wi-Fi público que tenha a mesma qualidade que a gente tem aqui no programa, que ele seja livre e também seja seguro para os usuários. Pensando nisso, a gente parametrizou 120 pontos da Ótima, que é a concessionária que cuida dos abrigos de ônibus aqui de São Paulo. Isso foi possível por meio de um plano de trabalho que a gente fez em conjunto com essa secretaria, com a empresa. 408 pontos da Secretaria Municipal de Educação, que são as escolas municipais aqui de São Paulo, tanto de ensino fundamental quanto de EJA. Então, esses pontos também foram parametrizados por meio de um plano de trabalho. E 260 pontos da Secretaria Municipal de Saúde, que foram basicamente as UBS e as AMAs. No edital, a gente já tem algumas UBS inclusas nas nossas localidades opcionais, só que ainda assim valia a pena porque muitas tinham ficado de fora. Então, como agora está também sendo lançado o programa de saúde, a gente tem uma preocupação com esse prontuário online. O mais interessante é que quanto mais UBS e AMAs estejam dentro do programa, sejam abrangidas pelo programa, melhor ainda para o munícipe. Bom, os resultados que a gente teve até aqui. Atualmente, a gente tem 1.088 pontos espalhados pela cidade de São Paulo, aqui do programa. Assim, a gente saiu de 2014, quando a gente tinha 120
para 1.088. Então, a gente aumentou bastante durante esses anos, só que ainda não é nem perto do suficiente para uma cidade do tamanho de São Paulo, né? A gente fica pensando, 120 pontos para uma cidade com tanta gente, não abrangia, apesar de no mapa ficar bonitinho, né? Ter bastante placa, mas na realidade, assim, era muito pouco e só praças. Então, esses 1.088 pontos, com certeza, já conseguem incluir muito mais gente nessa conta dessa inclusão digital. 10 milhões economizados por ano. O Paulo citou alguns pontos, né, de por que o edital é inovador, mas com certeza uma das principais razões é porque ele está incluso dentro de uma proposta onde a prefeitura ela não paga as empresas, ela faz por meio de publicidade digital essa remuneração. Então, o que acontece? O usuário, no momento que ele vai se autenticar, que ele vai utilizar o serviço, ele entra num portal de autenticação, onde ele tem que colocar o nome dele, o e-mail ou o telefone. Isso não é obrigatório, a gente deixou para as empresas cada uma fazerem ao livre-arbítrio delas, o que elas preferiam colocar. Tem empresa que não pede nada, por exemplo. E colocando isso, ele é redirecionado para um portal onde ele tem que assistir uma propaganda por no mínimo 10 segundos. Ele assistir a propaganda é o meio de remuneração da empresa. Então, lá elas conseguem abrir contratos, quer dizer, fechar contratos com outras empresas que tenham interesse em usar esse Captive Portal para promover algum produto, promover algum serviço, fecham esse contrato com eles, eles se remuneram por meio do clique do usuário. Até por isso que o Paulo falou que tem a concorrência, né? Como eles se remuneram por clique, o mais interessante é que eles tenham o melhor serviço disponível, porque assim o munícipe vai usar o Wi-Fi dele em detrimento das outras empresas, e assim eles vão conseguir lucrar e se monetizar. A ocupação do espaço público, essa foi uma grande preocupação, né, quando a gente montou o edital, como o Paulo falou, porque só as praças acho que não trazia tanto a população. Então, se a gente tiver um Wi-Fi numa biblioteca, num centro cultural, além de ter um incentivo a mais para a pessoa já frequentar esses locais, também tem como dar esse a mais o que fazer. Então, a pessoa vai na biblioteca, ela não precisa só ocupar aquele espaço, mas ela também consegue navegar, acessar a internet, fazer currículo, fazer trabalho e tudo mais. E a democratização do acesso à internet, porque as pessoas atualmente, acho que a pandemia mostrou muito isso para a gente, né? O que a gente achava que a internet, dentro de uma bolha nossa, é uma coisa que todo mundo tem acesso, é uma coisa que global. Mas, na verdade, não, muitas pessoas não têm. A pandemia evidenciou muito isso, a necessidade das pessoas terem acesso, porque é pela internet que a gente tem acesso à informação, que a gente consegue mandar currículo, que a gente consegue estudar. Então, pensando nisso, a democratização dessas internet foi um dos resultados que a gente conseguiu alcançar, principalmente por conta de estar em mais locais. Aqui a gente trouxe um gráfico da nossa pesquisa trimestral de satisfação que a gente aplica aqui no programa. Esse gráfico é de 2020, a gente aplicou em setembro do ano passado. Ele teve 15 mil respondentes e a pergunta era sobre o índice de satisfação do usuário com o serviço oferecido pelo programa. Nele a gente vê que pelo menos 80% das pessoas que responderam estão muito satisfeitas ou satisfeitas com o sinal que é oferecido. Isso nos leva também a pensar que é mais do que sobre a quantidade de localidades que a gente tem, né? Não adianta nada a gente estar na cidade inteira e a gente não ter um serviço que as pessoas confiam e que as pessoas usam e que elas se sentem seguras e continuam usando. Então, essa parte de velocidade, de qualidade de internet, também é uma das partes que a gente preza muito, principalmente no momento de monitorar esses pontos e de cobrar as empresas, as interessadas sobre isso. Aqui também eu trouxe essa notícia que saiu no site da prefeitura esse ano, que é uma notícia sobre a Renata, que ela é uma moradora do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, e ela conseguiu concluir a faculdade dela por conta do programa Wi-Fi Livre SP. Ela usava o programa para estudar, e essa foto foi ela que tirou em frente à placa, inclusive. Quando a gente viu essa notícia, eu acho que foi muito, não digo enriquecedor, mas foi muito gratificante ver que uma política, porque a gente trabalha no dia a dia, mas a gente não consegue ver de fato, né, as pessoas utilizando. E ver isso nos deu uma sensação de foi gratificante realmente ver que as pessoas utilizam um serviço, que isso está impactando a vida de muitas pessoas aqui na capital paulista. Bom, a gente falou muito sobre as vantagens no nosso edital de credenciamento, ele é muito inovador, muito bom, mas claro que isso tem desafios e questões a serem aprimoradas.
As principais delas, que a gente elencou aqui, foi a fiscalização e controle das empresas, porque, assim, a gente, enquanto prefeitura, está lidando com 3 empresas do setor privado diferentes desse setor de telecomunicações. Então, não só a gente tem que se adaptar muito a eles, mas eles também têm que se adaptar muito à prefeitura, toda essa parte de como chegar ao local, na hora de implementar, na hora de fazer a manutenção, tem toda essa parte de adaptação que a gente se preocupa, a fiscalização e gestão do contrato das 3 empresas também. E ano passado a gente deu uma entrevista para o Copcola, que, para quem não sabe, é um instrumento aqui da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia também, que eles pegam iniciativas inovadoras da cidade de São Paulo e colocam num guia para que outros municípios consigam replicar. A gente fez parte de um dos guias, e neles, um dos principais desafios era porque o edital de credenciamento, ele permite que quantas empresas quiserem possam se credenciar ao programa. Então, aqui no caso do Wi-Fi LVCP, a gente tem 3 empresas credenciadas, mas se fosse o caso, poderíamos ter 10, 15 empresas credenciadas para prestar o mesmo serviço. Então, assim, 3 empresas credenciadas já é um baita trabalho, já é um baita desafio. Agora, 15 empresas credenciadas também é uma coisa que a gente teria dobro, triplo de trabalho. Então, a gente sempre deixa essa parte bem clara, que, assim, é ótimo, porque a gente tem essa parte mais desafiadora, mas também tem que ser usado com parcimônia. A viabilidade comercial também, porque o Paulo falou um pouco sobre a pesquisa da FIP, e, assim, a gente utilizou a pesquisa da FIP, que nos disse, basicamente, é um programa, é um meio viável de vocês fazerem, mas a gente não tem muito como garantir que isso vai ser lucrativo. Só que no procedimento preliminar de interesse, o setor privado falou, não, a gente tem interesse sim, vai ser um bom negócio para a gente. Na prática, nenhum nem outro estava certo. Não é o melhor negócio do mundo para o setor privado, mas também não é aquilo que a FIP achou que poderia dar errado, assim, não tinha tanto aquelas ressalvas. Para um futuro modelo, a gente tem que pensar num meio melhor de equilibrar essa parte econômica de ganhos do setor privado. Porque, querendo ou não, eles são as pessoas que estão prestando o serviço, a gente está aqui monitorando, mas eles são as pessoas prestando, e quanto mais eles tiverem possibilidade de monetizar por meio do programa, melhor vai ser essa questão de contrato, essa questão de viabilidade mesmo do programa. E a proteção de dados. Então, como que a gente fala para 3 empresas, ou quantas empresas forem de telecomunicações, que os dados estão lá, mas eles estão protegidos? A gente tem esse grande desafio, que é por conta, assim, por conta não, né? Mas levando em consideração a LGPD e o Marco Civil da Internet, que foi onde a gente fundou todo o edital do programa. Então, a gente tem esse grande compromisso, tanto com o usuário, quanto com a prefeitura e as empresas, de deixar esses dados protegidos, de não coletar mais dados do que a gente vai usar, por exemplo, da pesquisa trimestral, ou até esses dados de autenticação, porque, assim, a gente sabe como é hoje em dia a internet. A gente compra uma panela uma vez na vida, procura no Google isso, e o anúncio aparece para sempre. E isso não acontece quando você utiliza o programa, porque o Wi-Fi a gente tem essa garantia de não venda de dados. Bom, e onde vamos agora, né? Perspectivas para o futuro do programa, onde estamos e onde pretendemos chegar. Esse é o mapa atual dos 1088 pontos do programa. Nesse mapa também tem esses pontos que tem o Wi-Fizinho em vermelho, são os pontos que ainda não foram implementados do programa, que estão previstos no edital, mas atualmente a gente já está em mais locais da cidade, né? Se a gente olha em comparação ao primeiro mapa que o Paulo mostrou. Mas é claro, assim, se a gente olhar para as extremidades, ainda falta muito lugar para a gente chegar, para a gente falar que a gente tem uma cidade inteligente nesse sentido de conectividade. E pensando nisso, foi feita uma emenda à Lei Orgânica número 4 de 2020, onde acrescentaram incisos ao artigo 7º, que isso teve o objetivo de colocar o acesso à internet como um direito fundamental do paulistano. Pensando nisso, aqui na SMIT foi desenvolvida a meta 59 do Plano de Metas, de 2021 a 2024, onde a gente vai fazer a expansão do programa para 20 mil pontos de Wi-Fi público na cidade de São Paulo até o final de 2024. Vai ser um grande salto, assim, de 1.088 pontos para 20 mil, mas a gente está bem animado, e o novo edital, inclusive, já está sendo desenhado pela Sara, que não pôde estar aqui hoje, mas esse edital também vai partir do mesmo princípio desse nosso edital de credenciamento, ou seja, não oneração aos cofres públicos da cidade,
porém, ele vai levar em consideração, claramente, todos os aprendizados que a gente teve nesses últimos anos, tanto enquanto equipe, quanto no geral. Assim, a gente já ouviu as empresas credenciadas, a gente quer saber no que a gente pode melhorar e como a gente pode tornar esse negócio mais atrativo também para o setor privado. Bom, gente, a apresentação era isso. A gente queria agradecer a todo mundo que veio aqui, que nos assistiu. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se vocês tiverem também alguma pergunta e quiserem colocar aqui no chat, a gente consegue responder. O Paulo também, se tiver mais alguma coisa para acrescentar. Não, era isso mesmo, também queria agradecer também a participação. O Messi Oliveira tem uma pergunta que é, a nível de segurança, é avaliado algo do tipo? Assim, o que a gente tem de segurança, falando sobre a proteção de dados, é da questão do Marco Civil, que as empresas elas têm que seguirem, né? E o da LGPD também. Agora... Messi, ele perguntou se a gente poderia ajudar a conseguir ter esse acesso a esse projeto, sou da Bahia. A gente tinha deixado o e-mail aqui na tela, posso até colocar aqui de novo. Manda um e-mail para a gente e a gente consegue sim, porque a gente tem um edital de credenciamento disponível, a gente tem a parte de consulta pública, esse guia do Copicola, que ele ajuda a replicar essa iniciativa em outros municípios, outros estados. Então, você entrando em contato com a gente consegue te disponibilizar todo esse material e para ajudar, assim, também, se quiser tentar deixar a gente em contato com o pessoal da secretaria, alguma coisa do tipo, a gente com certeza vai ficar muito feliz em ajudar. Sim, que a gente até teve outras prefeituras também, que acho que teve a do Rio também, que também entrou em contato com a gente, que estavam querendo saber sobre esse processo. E também teve Taubaté também. Então você mandando um e-mail, a gente pode ter uma conversa, mandar também as dúvidas que você tem, a gente pode até esclarecer também melhor. Sim, eu vou só compartilhar essa campo aqui rapidinho de novo, e aí você anota o e-mail. Aqui. Pode ser para qualquer um dos dois que... E aí a gente você entrando em contato, a gente responde. Mas acho que, no mais, era isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos, pelo pessoal da campus e pelo pessoal da Smith também. E tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu.